What? Eu sou o Vlad Oliver. Vamos falar um pouco sobre lashes and brows, ok? Da nossa amiguinha Tiff. Eu estou tentando correr com ela pelo seguinte. Acho bom a gente falar um pouco sobre isso. Aqui está quase um diário, né? De como eu estou tocando esses projetos. E então eu estou tentando usar o fim de semana para fazer esse render que é bem pesado, ok? Enquanto eu vou terminando os últimos detalhes da Suzuki, ok? Vejam o seguinte, eu gosto muito desse olho esbugalhadão, acho ele bem bacana. Eu gosto, mas talvez eu esteja acostumado com a Trissy, ok? E não me dê conta que isso aqui é meio assustador, ok? O que aconteceu? Eu fiz exatamente, eu estou com 3 blenders abertos aqui para tentar explicar. Tudo que eu fiz foi o seguinte, foi transferir as setagens. Eu ainda não fiz nada, não fiz nenhum ajuste lá. Transferir as setagens de cílio e de brown aqui da Trissy, ok? Para a Tiff. Então foi tudo isso que eu fiz. Vejam, aqui já é o seguinte. Eu peguei e reduzi o olho em 80% para que ele caiba na órbita. Obviamente ele ficou lá no fundão, ok? Está muito fundo aqui, gerou um buraco muito grande, mas não chega a ser ruim. Aqui eu consigo trabalhar mais na linha na linha normal do dos cílios. Por quê? Porque das duas uma, ou eu preciso aumentar colocar. Eu faço uma lista de polígonos aqui, okay, de faces, onde eu vou aplicar o meu cílio. Eu preciso aplicar uma fila para frente ou uma fila para trás, dependendo do tamanho do olho. Só que eu estou percebendo o seguinte: a pupila em si, ela está num tamanho ideal, mas o olho não, o olho ficou muito pequeno. Ou seja, o olho da Trissy é um olho esbugalhado. Eu preciso reduzir a pupila, não exatamente o olho. O olho eu posso reduzir uns 90%, que ele fica bom. Mas a pupila está muito grande. É isto que eu precisarei fazer, ok? Bom, aqui, como vocês podem ver, isso é uma coisa que, inclusive, eu gostaria de falar a respeito o último vídeo que eu gravei foi de simulations. Eu vou falar muito de simulation, porque ainda preciso fazer para os brincos da Toko Suzuki, ainda preciso fazer para o cabelo, etc, etc. Provavelmente eu farei um cabelo de massa aqui e um cabelo de partículas na Toko, ok? Na Suzuki. Mas eu vou precisar estudar isso direitinho. Bom, também já fiz a pintura, como vocês podem ver. Mas o que acontece aqui? Aquele defeito que a Trissy apresentou, o que acontece? Você consegue renderizar, você consegue ver na hora que você consegue simular, consegue ver na hora que você renderiza, não atua, ou seja, ela fica parada, não se mexe. O que está acontecendo? Muito provavelmente está acontecendo um problema na hora de linkar os modelos naquele sistema de Wiggle. O Wiggle não funciona bem, pelo visto, com o Blender. Okay? Nada funciona bem no Blender, né, para falar a verdade. Mas o Wiggle, especialmente, ele trava todo o processo e não deixa ela animar-se. Okay? Eu estou tendo cada vez mais dificuldade de animar porque está travando as animações. Ela não mexe, não atua. Você muda os keyframes, ele não muda de lugar as coisas. E o que está acontecendo? Isso tem cara de ser um bug. O que acontece não dá para trocar. Este objeto ele estava linkado ao osso, ok? O objeto. E eu tenho que tirar ele do link em que ele está e colocar ele no link agora do osso Wiggle. O único jeito é tirar e colocar, e não simplesmente aplicar o Wiggle. Não sei se eu estou sendo... Eu não posso transferir do osso diretamente. Eu preciso desligar o sistema de osso e religar, porque senão trava tudo. Agora, eu não sabia que isso acontecia, eu preciso testar. Com relação aos eyelashes aqui, ao sistema todo de pelos, eu posso dizer para vocês o seguinte: de novo eu estou enfrentando aqueles problemas de... Eu até gostaria de explicar, dar uma rápida explicação aqui do seguinte. Eu tenho a impressão que, vejam, no mundo real, antes da existência dos computadores, ok?
existia uma diferença entre você gravar para... Você tem uma locomotiva, por exemplo, real, entendeu? E você quer gravar aquela locomotiva, ela tem um tamanho. E você grava ela numa determinada velocidade. Para você pegar uma locomotiva pequenininha, uma maquete, e fingir que ela é grande, você precisa mudar a inércia. Ou seja, existe um cálculo matemático que você faz para gravar de um jeito um pouco mais sutil, um pouco mais rápido, na verdade, né, a captação, para que o objeto tenha mais inércia e ele pareça maior. Então são três coisas diferentes. Por exemplo, uma locomotiva real, gravada em tempo real, uma locomotiva pequenininha, para você dar a impressão que é um brinquedo, e uma locomotiva pequenininha gravada em tempo real. São três coisas diferentes, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque o cara que inventou o Havok, que é o sistema que deu origem a todo o sistema de simulação da computação gráfica, eu acho que ele estava com o software dele setado em quilômetros. Porque tudo precisa ser muito grande, é muito complicado. Quando você faz a simulação e você olha, a simulação está imensa, ok? Então, o que significa isso? Significa que diminuir a simulação para colocar ela num objeto delicadinho desse aqui não atua, ok? Você precisa transformar ela, precisa fazer ela atuar e fica falso, ok? Então eu preciso avaliar isso direitinho, como fazer a proporção correta para a minha simulação. Isso acontece também nos pelos. Podem ver que é o seguinte, os pelos aqui eles são muito grandes. Muito provavelmente o que está acontecendo é uma outra coisa. Eu tenho a impressão que usar uma sobremalha, como eu faço, ok? Todos os modeladores eles começam de uma esfera, um cubo, por exemplo, que você dá um subdivision, ele vira uma esfera mais ou menos, ele tem um número mais ou menos definido de polígonos. Então a cabeça fica com um número mais ou menos definido de polígonos. Quando você tem 4 vezes mais polígonos, você tem uma área muito menor para ele fazer esse cálculo, e ele se perde nesse cálculo. Então fica tudo meio gigante, meio esquisito, meio sem função. As coisas aqui são muito complicadas de fazer. Provavelmente eu estou testando isso e estou vendo, quanto maior é a malha, mais a simulação fica fácil de ser feita, porque ele calcula menos, ok? Então, num jeito bem grosseiro de falar, vamos dizer que você tem um tapete de 10 centímetros. Se você tem um tapete de 10 centímetros, você tem uma quantidade de pelos que o software precisa calcular para cobrir aqueles 10 centímetros. Se ele entender que aqueles 10 centímetros são 10 quilômetros, ele vai fazer uma enormidade de pelos, ok? Para cobrir aquela mesma área. Então, quanto menor é a área, mais difícil é para ele calcular. Ele pensa que ele está calculando um objeto maior do que o objeto realmente é. Okay? Não sei se ficou claro essa... Mas o que eu estou querendo dizer é que a dimensão e a proporção, okay, a acuidade do modelo, na verdade, interferem no tamanho dessas tralhas aqui. Então, isso aqui fica grosso, fica grosseiro. Okay? E não há uma espécie de protocolo, vamos dizer assim, do Blender que explique qual é a relação que existe entre essa boneca. Essa boneca tem 1,70 m, então ela devia ter cílios de uma boneca de 1,70 m e não de uma boneca de 17 metros. É isso que eu estou querendo dizer. Okay? Bom, eu não quero ir muito longe nessa explicação, que eu vou fazer uma série de testes aqui. E o que eu pretendo fazer é o seguinte: primeiro, desarranjar todas as simulações que eu fiz, todos os ossos Wiggle, né? Para poder colocar os modelos neles. Okay? Primeiro eu preciso tirar os modelos da rigagem, desligar a rigagem e religar no Wiggle, para ver se ele para de dar o defeito. Deixa ela paralisada. Okay? Isso acontecia com a Trice também. E só deixa ela paralisada no render, o que é pior. Então é um troço que eu só vejo quando está renderizado. É muito complicado você trabalhar dessa forma. E a outra coisa é ajustar exatamente essas pestanas de tal forma que elas fiquem bem mais suaves, talvez com maior número, mais suavidade, ok?
Eu quero que vocês entendam que é muito difícil, na verdade, quando você vem aqui, veja, eu vou apagar isso aqui, não preciso mais dela para explicação. Vamos, é muito difícil. Eu estou fazendo um desenho, o desenho está grosseiro. De novo, vou voltar a reclamar disso aqui. Como é que alguém pode fazer uma partícula de 4 metros, um pelo de 4 metros? Isso não existe. Okay? Isso é uma demonstração clara que as setagens do Blender estão totalmente equivocadas. Okay? Totalmente. E você tentar fazer caber nos poligons, nas linhas, o tamanho do arquivo, da espessura que você precisa, tal, não sei o que, não sei o que lá, é impossível, você se perde, ok? Não existe ele não traduz um realismo, ok? Por isso que sempre eu faço cílios tão grosseiros. O dia que eu acertar a leveza do cílio, etc, etc, eu vou ter que guardar essas setagens com muito carinho, ok? E repeti-las à exaustão com bonecos do mesmo tamanho. Não façam bonecos grandes, tá? Cuidem da proporção do seu objeto. É o jeito que você tem de preservar o realismo dos penduricalhos que você está colocando nele. É isso que eu queria passar. Por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.